Paz e graça, queridos, estamos aqui mais uma vez trazendo aqui uma exposição bíblica ao seu coração. Desta feita estaremos analisando um texto que para mim é um texto polêmico, não porque ele é polêmico que eu estou escolhendo ele para estar aplicando ao seu coração, mas é que eu quero trazer aqui uma revelação que o Espírito Santo nos concedeu dentro desse texto. Não estarei aqui usando uma linguagem teológica, não, eu quero usar uma linguagem revelativa. Que linguagem é essa? É aquela que você recebe de Deus a interpretação do texto, claro, sem ferir a exegese bíblica. E eu quero que você dobre a sua atenção. Lembrando que tudo que eu estarei falando aqui é um pensamento e uma revelação que Deus me deu no texto, tá bom? E respeito se você não concordar com algumas coisas que nós vamos estar aplicando aqui. Até porque eu costumo sempre dizer, cada pessoa, cada igreja, cada instituição, cada religião tem uma linguagem teológica, tem uma linha teológica, tem uma linha de pensar. É por isso que existem muitas denominações, religiões, porque cada uma vai seguir uma linha teológica. Então, eu respeito qualquer linha teológica. Até porque quem sou eu para mudar o pensamento de ninguém? Mas eu quero expor aqui o que eu acredito, o que eu creio e o que a Bíblia me passa. Claro, talvez você não vai concordar com algumas coisas que nós falamos, mas eu acredito que você é inteligente para respeitar qualquer linha de pensamento. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, primeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Antes de começar a aplicar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero convidar você para estar curtindo os nossos vídeos e também compartilhando. Se esse canal tem sido bênção para você, ajude-me a divulgar. Não para que o meu nome apareça, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, tá bom? Querido, esse texto me chamou a atenção porque a parte B do versículo 6 diz: Porque o menino nos nasceu. Isaías aqui está usando uma linguagem presente, ou seja, ele está usando o presente do indicativo. Isaías não está usando uma linguagem para o futuro. Isaías não está usando uma linguagem do passado, mas ele está usando uma linguagem do presente. Interessante que quando esse texto ele foi escrito, Jesus ainda não tinha nascido. Entenda, Isaías está dizendo, porque um menino nos nasceu, presente do indicativo, ele está dizendo, já nasceu. Mas esse texto foi escrito antes do nascimento de Cristo, 700 anos antes. E como que se fica aqui agora a interpretação deste versículo? Isaías dizendo que o menino nasceu, mas não havia nascido. 700 anos depois foi que Cristo nasceu. Vamos lá. Eu quero usar aqui uma linguagem simples para você entender o que Isaías quis falar e o que Isaías quis passar para nós. Primeiro, quando Isaías diz, porque um menino nasceu, querido, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do próprio Deus. Entenda, Deus não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Sabemos que quando nós lemos aqui em
Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque nele, isso aqui está se referindo a Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Observe. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. O que significa Pai da eternidade? Se a eternidade já é um algo que não tem começo, eternidade, começo e nem fim, ele é o Pai daquilo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, ele é a própria existência. E como Isaías que aqui nos trazer essa aplicação, porque um menino nos nasceu. Querido, o ser humano, para ele existir, para nós seres humanos existir, nós precisamos de um corpo. Jesus não. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a própria existência. O que se trata aqui no versículo 6 é o que João no capítulo 1 e no versículo 1, se não me foge a memória, fala sobre o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, ele é a existência de todas as coisas, ele é o verbo encarnado. O que se trata aqui? Isaías não podia dizer, porque um menino nos nascerá. Porque isso aqui estaria afirmando que Cristo seria criado. Então Isaías usa a linguagem certa, porque um menino nos nasceu. E isso aqui, querido, quando fala nos nasceu, confronta qualquer teólogo que não acredita que Jesus é Deus. Mas Isaías confronta mesmo, porque isso aqui é 700 anos antes do nascimento, antes da Virgem Maria conceber a Jesus. Sabendo você que para uma criança ela nascer, é preciso que o ímã da sua mãe seja rompido de fora para dentro. Jesus foi diferente. No nascimento de Jesus, o ímã foi rompido de dentro para fora. O que eu estou querendo dizer aqui? O ser humano, para existir, precisou do corpo. Jesus não. Ele é a existência. O que se trata aqui o corpo de Jesus? Por que Jesus precisou de um corpo humano? Simples, querido. Para cumprir o que estava escrito. Para cumprir o que precisava ser feito. Jesus precisou de um corpo para habitar entre os homens. Jesus precisou de um corpo para morrer em morte de cruz, pagar o preço por nós. Então, querido, ele não existiu por causa do corpo. Nada disso. Ele é a própria existência. Por isso que Isaías diz, porque um menino nos nasceu. Isaías não viu alguma coisa que ia nascer, mas que já existia. Diferente do ser humano que precisa de um corpo para existir. Para você existir, para nós existirmos, nós precisamos de um corpo, tá certo? Você já viu por aí algum ser humano sem corpo? Não. Entenda, eu não estou dizendo que o ser humano só existe por conta do corpo. Não, eu estou dizendo que o ser humano veio a ter a existência por intermédio do corpo. Por isso que somos chamados seres humanos, diferente de Jesus. Jesus não precisou do corpo para ter uma existência. Nós precisamos de um corpo, ou tivemos que ter um corpo para existirmos. Lembrando,
eu não concordo, mas respeito aqueles que acreditam que quando o ser humano morre, deixa de existir. Não, eu acredito que o ser humano, nós seres humanos, viemos a ter existência pelo corpo, mas que após a morte nós já existimos. Aquilo que já existe, existe. Então, após a morte do corpo, eu creio que continua a existência do ser vivente. Certo que agora com o corpo no pó e o seu espírito diante de Deus, como está escrito em Eclesiastes, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Se o espírito volta a Deus é porque o ser humano não deixa de existir após a morte. E entre outros textos, como a história do rico e Lázaro, como também são vários textos, vários versículos bíblicos, como lá em Apocalipse capítulo 9, as almas do que morreram que estavam clamando. Então eu não creio, respeito quem assim acredita, mas eu não creio que após a morte o ser humano, o corpo morreu, ali também o ser humano deixa de existir. Eu não creio dessa forma. Eu creio que uma vez que o ser humano existiu por intermédio do corpo, continua a existir. Porque o ser humano não é somente um corpo. O ser humano só é ser humano porque tem corpo, alma e espírito. É uma totalidade. Eu creio que o corpo morre, mas o espírito, a alma do homem, ela é imortal. Respeito o seu pensamento, mas o meu é este. Então entenda, Jesus não precisou de um corpo para existir, como nós tivemos que precisar de um corpo, melhor falando, para sermos um ser humano. Não, Jesus não precisou disso. Então, Isaías não errou na sua aplicação, até porque a Bíblia diz claramente que Jesus, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, princípio e fim. Entenda, Jesus precisou de um corpo para habitar entre nós. Até porque você sabe que legalmente nessa terra só pode habitar nessa terra, nessa dimensão que vivemos. Não estamos falando na dimensão espiritual, estamos falando na dimensão humana, terrena. Só pode habitar quem tem corpo. É por isso que você vê alguns fatos acontecerem de um demônio se apoderar de um corpo de alguém. Alguém dá liberdade para aquele demônio se apoderar, porque ele só tem o poder de fazer alguma coisa contra outra pessoa usando o corpo de outra pessoa. É por isso que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A lei da física diz que um lugar habitado, já habitado, tendo morador, outro morador não pode habitar. Isso é a lei da física. Então, se na sua vida o Espírito Santo habita, outra coisa não vai habitar. Então aprenda uma coisa, o único ser que tem autoridade para viver legalmente nessa terra é aquele que tem corpo. Por isso que Jesus precisou de um corpo. Porque quem é Jesus? É o próprio Deus. Quem é Deus? Espírito. Deus é Espírito. Então, Jesus precisou se encarnar para habitar entre os homens. Por que ele não veio como Espírito? Não tinha possibilidade de ter contato com o ser humano. Jesus precisou se encarnar, precisou ter a matéria para viver legalmente nessa dimensão a qual nós vivemos. Então entenda, Jesus, ele é a própria existência. O ser humano só é ser humano, só teve a sua existência por intermédio do corpo. Jesus não, ele apenas usou o corpo físico para ter a comunicação com nós, com o ser humano, com o povo, mas porém ele é a própria existência.
Ele não precisou de um corpo para existir. Ele sempre existiu. Nós não. Nós só viemos a existir, só somos seres humanos por conta do corpo. Então, a nossa existência começa pelo corpo. Tá bom? Deus te abençoe, que eu possa ter sido, no mínimo, claro para você. Se não, vá ler a Bíblia para entender melhor. Deus te abençoe.